A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. A pastora está iniciando mais uma vez essa live em nome do Senhor Jesus, atribuindo a quem é de direito toda a honra, toda a glória, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E se nós estamos aqui hoje falando do seu amor, é porque a misericórdia dele é grande na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, hoje começa mais uma vez uma palavra muito linda da parte de Deus. Hoje à tarde eu estava indo para um compromisso e o Senhor falou tremendamente ao meu coração. E esta palavra eu tenho certeza, assim como me impactou, vai impactar a sua vida em nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje é: o homem com visão espiritual e o homem com visão deste mundo. Pastora, como assim? O homem que é alcançado por Deus, o homem que é cuidado por Deus e o homem que confia na sua própria força. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra eu tenho certeza que vai falar comigo e com você. E assim como eu estava orando antes de iniciá-la, o Senhor vai te renovar, vai te restaurar e Ele vai te impactar com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Olha o que vem dizer essa palavra gloriosa, a partir do versos 8. A pastora vai apenas falar alguns versículos e depois eu vou falar do versículo 16, porque é nesta palavra que o Senhor vai falar comigo e com você. A palavra de Deus vem dizer assim, olha só: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel. Quem era pastor, o homem de Deus? Era Eliseu, pastora. Eliseu, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. E várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Olha só, o meu senhor, ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Vamos lá para o versos 14. Diz assim: assim certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerras e cavalo para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo, presta atenção nesse servo, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ele corre até Eliseu e diz: ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos dele para que ele visse. E o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheia de cavalos, louvado seja Deus, e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Olha só, pastora, o que você quer dizer com isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, eu disse: Senhor, que coisa tremenda. Mas vamos falar um pouquinho do homem, que é o homem que tem a visão do céu, e também do homem que é o servo de Eliseu. Pastora, quem é este homem? Este homem andava com Eliseu, bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda estava com a visão das coisas que estava diante dos olhos dele, mas Eliseu estava olhando para aquele que é e que pode todas as coisas. Eliseu sabia em quem ele estava confiando e olhando. Então a visão de Eliseu aqui é uma visão espiritual. A visão do seu servo é dizer: Eliseu, olha o tanto de carros e cavalos que estão aí em frente para nos enfrentar e nós não estamos preparados, está ao redor de toda a cidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Sabe quem é Eliseu? Eliseu andava com quem? Com Elias.
Elias, lembra de Elias, aquele que orava, Deus mandava fogo do céu, aquele que estava no deserto, Deus manda o anjo para visitar e dizer: ei, Elias, levanta, tua caminhada é grande. Ei, meu irmão, sabe quem é Eliseu? É aquele homem, bendito seja o nome do Senhor, que veio para substituir Elias. Ele foi o sucessor de Elias. Pastora, qual que era o objetivo de Deus levantar Elias? Sabe para quê? Para ele derrubar os idólatras das nações, do reino de Israel. Louvado seja Deus. Eliseu foi levantado para julgar os adoradores de Baal. Eliseu foi levantado para julgar aqueles homens que adoravam outros deuses. Ei, Eliseu, se eu te falar um pouquinho de Eliseu, para você saber com quem nós estamos falando. Ei, Eliseu foi aquele que ele foi até a Naamã. Lembra de Naamã? Pois é este Eliseu que Naamã foi até encontrar. Louvado seja o nome do Senhor, e é curado da lepra. Lembra daquela mulher de Sunami? Aquela mulher que tinha um filho, que não podia ter um filho, o filho estava morto. Pois é, foi ele que orou e Deus ressuscitou. Ei, eu estou falando de Eliseu, Labadai, o comanda Rabadai, que o fez um machado, Labai, o comanda Rabadai, andar sobre as águas. Deixa eu te dizer por que eu estou falando quem é Eliseu, para que você entenda. Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus. Eliseu tinha experiência ao lado de Elias. Eliseu sabia em quem ele estava representando. Deus derrama graça, poder sobre Eliseu, para que ele fizesse estes milagres, se transformasse um profeta lá em Israel. Então todas as vezes que alguém se levanta contra Israel, Deus avisa a Eliseu, dizendo toda a estratégia para que para que o seu povo, para que Israel se preparasse. Agora o rei Síria, nós todos sabemos da história, Síria tinha o maior exército daquela região. O povo, aquele rei Síria, ele tinha exércitos capacitados, preparados. Eles não perdiam guerra, mas contra Israel, quem tem Deus como dono, meu irmão, tem que comandar Rabadai, nunca sai perdendo, nunca sai vacilando. Labadai, comandar Rabadai, porque o Deus de Israel, ele é vivo, ele sabe, ele conhece, e ele guarda, ele protege, ele livra, ele sustenta. E nesta noite ele está dizendo para você, ó pequena Israel, eu estou cuidando, zelando, estou te preparando, te resgatando. Labai, comandar Rabadai. Mas pastor, o que você está dizendo aqui? O rei da Síria se prepara uma cilada para Israel, mas com a força que ele tinha, eu vou para cima. Labai, comanda Rabadai. Aí a Bíblia vem dizer que ele preparava um lugar para atacar Israel, mas aí Deus usou aquele homem chamado Eliseu e mostrava onde ia acontecer os ataques. Ou seja, quando comanda Rabadai, o diabo, teu inimigo, prepara as armadilhas dele, Deus já coloca um anjo ao redor para dizer: nele não, nela não. Labadai, comanda Rabadai. Sabe por que você ainda está de pé? Porque toda vez que o teu inimigo, tanto espiritual, que é o diabo, este que luta 24 horas para me derrubar e te derrubar, e além disso usa aqueles que dão lugar para ele aqui na terra para te derrubar, toda vez que ele se levanta, Jesus já chega antes. Todas as vezes que ele se prepara, Jesus chega antes. Labai, comanda Rabadai. Aí deixa a pastora voltar aqui para a história. Aí quando ele se preparava para ir, Deus mostra para Eliseu, aí o rei se preparava, o povo já se resguardava, então eles não tinham. Aí o rei da Síria diz: espera aí, eu não consigo tocar em Israel, eu não consigo chegar naquela cidade, alguém aqui no meio está me traindo. Mas ele não sabia, Labadai, Rabadai, que a força dele estava naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Mas a força, Labadai, comanda Rabadai, de um povo separado, de um homem separado, estava nas mãos daquele que é e pode todas as coisas. Ele sabe o meu levantar e o teu levantar. Ele sabe, ele controla o vento, o mar, as estrelas do céu. Alai, comanda Rabadai. Ele sabe o que vai acontecer no próximo segundo, e ele já se adiantava cuidando de Deus, comanda Rabadai, cuidando de Israel. Sabe que Jesus está dizendo: em ti ninguém vai derrubar, ninguém vai
vai te labaia sui de camanda rabadai. Abre a tua visão, confia em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que acontece aqui? Ele questiona. Ele diz assim: peraí, toda vez que eu me preparo sempre tem uma surpresa. Eu não consigo tocar em Israel. Mas é engraçado que todas as vezes que as pessoas tentam contra nós, ou até mesmo o próprio diabo, ele deve olhar e dizer assim: por que Deus, por que eu não posso tocar nela? Por que eu não posso tocar nele? Deixa eu te dar um recado de Jesus nesta noite. Quem está com Jesus ninguém toca, quem anda com ele ninguém mexe. O céu levante a nada. Quem tem compromisso com Deus ninguém toca. Quem tem compromisso com Deus não vacila. Quem tem compromisso com Deus, a tua visão está curta, mas a visão de Deus ela é tremenda. Por isso que eu e você nós temos que olhar para o céu nesta noite e dizer assim: eu sei em quem eu tenho confiado. Então, irmão, e eu estava meditando nessa palavra e eu me fiz lembrar de algo que o Senhor colocara ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu aprendo uma coisa: a visão do homem desta terra, aprenda isso. Quando nós olhamos para o diabo, a missão dele é fazer com que nós venhamos nos sentir só, que nós venhamos nos sentir acurralados. E aí, quando nós nos sentimos só diante da dificuldade, é a hora que ele quer que eu e você olhamos apenas para a nossa força física, para a nossa capacidade humana. Ele quer que nós nos sentimos assim. Ele quer que nós venhamos olhar para nós e dizer: olha, Senhor, eu não posso resolver, estou só. Ei, deixa eu te dizer, é mentira dele. Você não está só. A sua capacidade não vai ser o que vai resolver o que você está vivendo. O Senhor te manda um recado hoje. Não é pela tua força, não é pelaquilo que você é, não é pelaquilo que você tem, nem pela tua capacidade humana. É porque eu estou contigo, eu vou te guardar e te livrar e te dar vitória. Não é porque você não é porque você sabe, não é porque você tem, é porque eu estou com você. Ei, homem espiritual, o Senhor está dizendo: olha para ele. Sabe uma coisa que é importante você entender? O diabo ele veio para matar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. E nesta noite eu quero dizer uma coisa para você, que eu quero que fique no seu coração, que o Senhor é 2 Timóteo, capítulo 1, versos 17, pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo o seguinte: Deus ele não te deu um espírito para te paralisar, ele não te deu um espírito para você, o Espírito Santo, para você perder equilíbrio. Não, meu irmão, ele te deu para você se levantar. Faça assim como Eliseu, olha pelos olhos da fé e olha para aquele que é o consumador, aquele que pode todas as coisas, e ele olha, vê carro de fogo, uma multidão de anjos. Ele diz: não, maior o que está conosco que está com eles. Aí ele vai orar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, neste momento eu aprendo uma outra coisa. Presta atenção, quando você vê uma guerra, as duas pessoas que estão à frente dessa guerra, dizendo os dois lados da história dessa guerra, antes deles começar o ataque, eles têm um costume, sabe qual que é? Eles vêm com uma proposta: olha, nós não precisamos lutar, se você não quiser, se você pode se render, ou ele vai exigir alguma coisa. Então sabe o que Eliseu fez? Peraí, eu já posso contemplar carros de fogo, anjos ao nosso derredor, não precisa se preocupar, meu servo. Agora eu vou com os eu vou até o comandante desta guerra, vou conversar com ele. Aí ele ora ao Senhor, pede ao Senhor que este povo fique cego. Deixa eu dizer uma coisa para você: o exército todo ficou cego. Agora eu não sei se foi cego, a Bíblia não explica, de visão não espiritual ou visão mesmo física, mas eu posso entender que o próprio Eliseu, ele direciona o povo até Samaria. Quando ele chega em Samaria, ele diz para o rei: está aqui o exército sírio. A primeira coisa que o rei fala é, diz assim: peraí, eu
Síria. Ele alimenta todo aquele exército e aquele exército volta para a Síria. E por um tempo não houve mais guerra nem ataque da parte do povo sírio. Pastora, qual que é o resumo dessa história? Eu tô te contando ela toda para mim entrar numa coisa que o Senhor falou comigo. Aí eu disse: Deus, o que o Senhor quer dizer? Ele disse: minha filha, você vê o servo, ele olha com os olhos dele, ele olha com aquilo que está nele, ele olha e diz: peraí, Eliseu, e agora? O que o diabo mais quer? Colocar medo em nós. O que o diabo mais quer? Nos acurralar, dizer assim: olha, agora não tenho para onde ir. O que o diabo mais quer? Estamos só, não tem exército, não tem o que fazer. E Eliseu, com os olhos espirituais, olha e diz: ei, olha para frente, olha o que está à sua frente, tem carruagem de fogo. A Bíblia vem dizer que ele diz assim, olha, Eliseu diz assim, olha que coisa linda. Abriu o Senhor os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheia de cavalo e carruagens de fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Neste momento Eliseu ora e pede para Deus abrir a visão do servo. Sabe que eu entendo aqui nessa pequena passagem, quero abrir um parênteses. Ele ora e pede para o céu, para Deus abrir a visão daquele servo. Sabe por que é importante a gente olhar com as coisas com os olhos espirituais? Porque quando eu e você, nós olhamos com os olhos espirituais, o diabo não consegue nos deixar sem chão. Sabe por quê? Porque quando eu olho para um problema meu e seu, quando eu e você, nós olhamos para os nossos problemas e nós olhamos diante de uma situação que não, aos nossos olhos, não tem como ser resolvido, a primeira coisa que nós temos que fazer, lembra de Josafá, que quando Deus fala: Josafá, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado e vê a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Ele está dizendo: olha, Josafá, descansa, não é tua guerra, não é tua labadai, não tem mais, não vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor estará convosco, louvado seja o teu santo nome. Isso foi o suficiente para ele vencer. A palabadai, o comanda rabadai. Sabe que Jesus está dizendo para mim nesta noite, minha irmã e meu irmão: ei, não precisa temer, você não vai precisar guerrear, esta guerra é do Senhor. Abre a tua visão espiritual, não fica encurvado, não fica dizendo que não tem solução, não fica olhando porque você não pode lutar, mas o Senhor me deu uma ordem nesta noite. Ei, homem espiritual, abre a tua visão, veja os tabaio comanda rabadai, o Senhor entrando nesta circunstância, o Senhor entrando nessa situação, o Senhor provê labai a suide comanda rabadai. E o que eu acho aqui muito interessante, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta noite, é que quando Eliseu olha para aquela circunstância, quando Josafá olha para esta circunstância, quando Deus, o que Josafá vai fazer? Vamos orar. O que Eliseu fez? Vamos orar. Sabe que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Vai me consultar o que você deve fazer. Alabai, o comanda rabadai. Vai orar, vai me adorar. Sabe por quê? Porque é através disso que eu vou abrir a tua visão espiritual. A primeira coisa que Eliseu faz é orar para que o servo tenha uma visão espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: se você está passando uma situação difícil, é permissão de Deus, é porque Deus ele está trabalhando em você e por algum motivo. Pede para Deus, pergunta para ele por que você está vivenciando, e se é que é para você enfrentar, e você enfrente. Sabe por quê? Porque o final, louvado seja Deus, é a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, e eu achei interessante que quando eu estava essa tarde, Deus falou comigo: minha filha, a visão de um homem espiritual faz enxergar, mesmo no momento de dificuldade, ele enxerga a minha presença na dificuldade. Eu disse: como assim, Senhor? Ele falou: sabe por quê? Porque quando você leva a minha presença para esta circunstância, eu posso agir. Eu disse: Deus, que palavra forte. Eu estava dentro do carro, estava ouvindo um louvor e o Senhor falou isso comigo. Quando eu cheguei aqui em casa, eu conversando com a missionária Carol, ela falou: pastora, lembra
lembra de Eliseu? Falei, verdade, minha filha. Aí eu fui ler aqui, meditar novamente nessa passagem, porque a palavra de Deus se renova. Eu já preguei ela, mas nunca tive essa visão. E o Senhor renovou essa passagem no meu coração, na minha mente. O Senhor disse, minha filha, quando nós elevamos, olhamos para a dificuldade e você enxerga a minha presença, aí começa o agir de Deus ao meu e ao teu favor. Então nesta noite a pastora, nem eu nem você merecemos essa graça que vem do céu para mim, para a tua vida, mas o Senhor está dizendo assim, ei Josafá, não precisa tu lutar, não precisa fica quietinho, apenas vai orar, apenas vai me apresentar, chame a minha presença para essa situação. Ah, mas eu vou ficar deprimido. Ah, mas eu não vou mais fazer isso. Ah, mas eu não vou agir. Jesus está dizendo, não, se levanta, pode ser que a circunstância está te cercando e os teus olhos carnais estão dizendo, eu não posso resolver porque a minha capacidade não consegue, o meu dinheiro não consegue, a minha influência não consegue, os meus relacionamentos não podem, mas Jesus está dizendo, eu posso, ele está dizendo que ele pode, ele é e ele vai fazer na tua vida. Ele está dizendo para você se levantar, deixa eu dizer uma coisa, vai para não temais, não vos assusteis, amanhã saireis ao teu encontro. Toma posse dessa palavra, meu irmão, porque o Senhor será convosco, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu olhando para esta mensagem, o Senhor colocou algo no meu coração. Como muitos estão cegos, como muitos de nós, eu não estou falando de você, eu estou falando de nós, porque a pastora, quando vê uma situação assim, eu falo, Senhor, me dá graça, mas muitas das vezes o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade de resolver, enfim, tantas coisas, mas o Senhor falou comigo tremendamente, mas eu quero dizer para você, que esta luta que você está vivendo, essa circunstância que você está vivendo, seja um homem ou uma mulher espiritual, seja uma mulher espiritual, olha como espiritual, pastora, não dá para mim, deixa eu te dizer, Deus está dizendo, mas para ele dá, pastora, eu não posso, mas ele pode. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, me dá graça, eu vou pregar do jeito que o Senhor me deu. Lembra de Elias? Quando ele estava dentro da caverna? Lembra? Quando ele se sentiu só? Quando ninguém mais o via, ele estava com medo do que podia acontecer com ele. Lembra de Elias que foi se esconder na caverna? Lembra de Elias que nada podia acontecer porque ali não tinha como nada acontecer? Deus foi lá e encontrou Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo assim, onde você acha que você está que eu não estou te vendo? Na caverna, quando Elias estava lá, o Senhor foi até Elias. O Senhor que foi conversar com Elias, porque quando Deus tem propósito comigo e com você, não tem aonde eu e você se esconder. Pastora, Deus não está me vendo. Pastora, não tem ninguém que possa vir aqui, um profeta na minha casa. E Jesus está falando com você, minha filha. Não precisa você se preocupar, eu vou te encontrar onde você está. Elias estava escondendo, lembra de Agar e Ismael? Estava no meio do deserto para morrer no meio do deserto, mas Deus no meio do deserto, Deus vai ter um encontro com ela. E eu estava meditando nessa passagem, como é forte. Você lembra que quando Davi estava enfrentando aquele gigante com uma pedrinha, não tinha, era um exército gigante, não tinha ninguém ali para defender mais Davi, porque ele disse que ia sozinho enfrentar o gigante. Deus estava com Davi, o Senhor era com Davi no meio, e Davi não estava só. Parecia que ele não tinha força humana, mas tinha alguém que era maior do que uma força humana, chamado Jesus Cristo, aquele que é imutável, aquele que tudo pode e tudo vê, e ele nos justifica nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que luta, meu irmão, para pregar essa palavra, mas nós vamos pregar em nome de Jesus.
Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa se você é um Davi enfrentando um grande gigante, não importa se você está como Agar e Ismael no meio do deserto para morrer, não importa se você está numa caverna escondida dizendo eu não saio mais dela, daqui eu vou ficar e daqui eu vou morrer porque é grande, é um negócio que está lá fora, eu não vou sair de dentro dessa caverna não, eu vou ficar aqui porque aqui me dá mais segurança, porque aos teus olhos você não consegue mais. Mas deixa eu te dar um recado. Ei, Elias, sai da caverna, meu filho. Ei, Elias, sai da caverna. Rabadai, o comanda, rabadai. Ei, Ismael, ei, Agar, sai da badai, a suide comanda, rabadai. Ele está te vendo no meio do deserto e ele vai enviar água no meio do deserto. Ele está te vendo e ele vai te honrar no meio do deserto. Ele vai honrar a tua geração no meio do deserto. Ei, Davi, você está enfrentando um grande gigante. Jesus está dizendo, eu sou contigo. Não precisa se preocupar não, quem te dá a vitória sou eu. As tuas armas são pequenas, você não tem mais argumento, mas o argumento vem do céu. Toma posse dessa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante nessa passagem, a pastora saiu um pouquinho de Eliseu, foi para Josafá e agora entrou nessa mensagem. Sabe para quê? Para te dizer nesta noite, tenha visão espiritual. Para de acreditar naquilo só que a tua força pode mover. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo que a nossa fé ela tem que estar em ação todos os dias. Porque nós estamos enfrentando um tempo que se nós não tivermos a visão espiritual das coisas do céu, nós vamos desfalecer. Muitos, por que tem uma doença e a maior do século? Porque muitos não têm abrido a visão. Nós precisamos abrir a visão para as coisas espirituais, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo aquilo que Ele tem comigo e com você, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu meditando nessa passagem, eu disse, Senhor, mas quem era aqui que tinha visão? Ele disse, minha filha, olha quem o povo, aquele rei sírio, ele confiava no exército dele, e ele não sabia que apenas uma cidade com um homem poderia mudar todas as coisas, porque eu estava no meio desta cidade. Enquanto Deus estiver no nosso meio, há anjos ao nosso derredor, o Senhor vai colocando os anjos, movimentando as situações. Por que Deus guardava Israel? Porque lá tinha um povo que ainda clamava pelo nome do Senhor. Lá tinha um profeta, porque naquela época Deus levantava reis, Deus levantava profetas, Deus levanta juízes, e hoje Deus ele deixou alguém que algo muito lindo, que é a presença dele através do Espírito Santo de Deus que está em nós, e esta presença leva para Deus as nossas Então deixa eu dizer um resumo de tudo isso. Quando Josafá se sentiu acurralado, quando Josafá temeu, sentiu medo, sentiu fraqueza, ele foi orar. Quando Eliseu viu que aquela circunstância estava acontecendo, ele olha e diz, espera aí, deixa eu dar uma olhada ao redor. Ele sente a presença, aqueles carros de fogo, aquele exército, mas ainda ele precisava consultar o capitão daquela guerra. Ele vai orar e vai falar com Deus, e ele vai conversar com Deus e faz um pedido para ele. Deus atentamente ouve a sua oração, porque a primeira coisa que Eliseu diz para o seu servo é, maior o que está comigo de quem está com eles. Não precisa eu lutar, não precisa eu me mover. Quem está comigo é maior, quem está com você é maior. Labadai, o comanda, rabadai. Jesus, tu és tremendo. Então eu quero dizer para você, quando Deus ele estava com Elias naquela caverna, Deus manda um anjo e diz, o próprio Deus fala com Elias, se levanta, Elias, grande é a tua caminhada. Labai, o comanda, rabadai, para de se esconder, Elias, se levanta. Eu ainda tenho propósito contigo, para de ter medo. Quem é contigo não é homem da terra, sou eu que sou contigo, e grande é o propósito que eu tenho ainda para você. Há uma missão de Deus, Elias. Alabai, o comanda, rabadai. Jesus está falando comigo e com você.
Ele olha para Ismael desfalecendo naquele deserto. Ele olha e diz: não. Sabe o que Jesus está dizendo? É no deserto que eu vou te surpreender. É onde tu não diz que nada vai acontecer, o milagre vai acontecer. Há um sobrenatural de Deus neste badai, o comanda rabadai. O Senhor está falando com gente nesta noite, com base nesta palavra. Eu tenho convicção de quem está falando comigo e com você, porque eu não saberia te dizer isso, mas o Senhor está dizendo que é no meio do deserto que a água vai brotar, é no meio do deserto que a promessa vai ser labadai, o comanda rabadai. Ela vai nascer de novo no teu coração. Ai, debai, o comanda rabadai. Vai orar, porque há um negócio com Deus nesta noite, e o Senhor está dizendo: aonde, Davi, aonde tu não pode guerrear, o Senhor está dizendo: pega a pedrinha que eu te emprestei e vai orar. Sabe por quê? Porque o Senhor derruba gigante ao teu favor nesta noite. Eu não sei por que Deus está me levando a essas histórias, mas o Senhor sabe todas as coisas, e eu quero dizer para você nesta noite: Josafá, não é para você ficar temendo, se levanta, porque os muros vão cair. Naio comanda rabadai, estebidi comanda ramandai, porque o Senhor já preparou uma terra, labaiosu e decamanda ramandai, aonde você vai pisar. Não desista, não se assuste, não fique paralisado, avança. Ah, pastora, o que eu vou fazer? Vai orar, vai fazer como estes homens fizeram. Eles deixaram um bom exemplo para mim e para você. Labadai, o comanda ramandai. Então nesta noite, a mensagem para você, para o seu coração nesta noite, minha irmã e meu irmão que está me ouvindo, é para que você não venha desfalecer. Faça como Eliseu, olhe pelos olhos espirituais. O seu servo olhou pelaquilo que estava diante deles, mas ele olhou e disse para ele: não, eu sei com quem eu tenho convivido, eu sei com quem está comigo. Então nesta noite tome posse dessa linda mensagem que só o Senhor, porque a pastora Meire não tem essa capacidade, mas o Senhor, através da nossa oração, daquilo que nós temos feito, pela misericórdia dele, ele nos trouxe essa palavra de bênção, palavra de providência, palavra de vitória, palavra de conforto, palavra de dizer que você está amparado por ele, que ele está te guardando, ele está cuidando de você. Mas abre a tua visão espiritual, saiba com quem você anda. A Bíblia vem dizer, eu quero até ver se eu consigo achar aqui, olha só, eu vou ler, acho que é Salmo 105:4, diz assim, ó: recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. O que eu acho interessante nisso tudo, louvado seja o nome do Senhor, que lá em Efésios capítulo 3, verso 16, assim, ora para que, com as gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, por meio do Espírito de Deus, nós recebemos o seu poder, a sua graça. E eu quero dizer para você, como testemunho vivo disso, não precisa fazer nada. Não precisa lutar, não precisa você enfrentar. Você ora, obedece, avança, corre aquilo que você precisa correr atrás, faz a tua parte, porque aí eu lembro de uma coisa: oração. Orar mais ação. Só que tem uma coisa, você não precisa agir em determinadas coisas. Deixa para o Senhor guerrear tuas guerras. Ora, obedeça, busque o Espírito Santo, porque esta presença tem poder para mudar qualquer circunstância. A pastora está te dizendo isso com toda a propriedade. Morte, fome, solidão, fraqueza, perseguição, nem te falo quantas. Tudo isso a pastora já passou. E todas essas coisas, o Senhor nos honrou, o Senhor nos levantou. Eu não estou falando de ouvir falar, eu vivenciei. Então um dia, quando você souber o meu testemunho, você vai entender. Então eu quero dizer para você, não limite Deus
essa uma circunstância, Ele é muito maior que tudo isso. E Ele está dizendo para você nesta noite: ei, descansa o teu coração, se levanta, não se curve, porque o Senhor está dizendo para você nesta noite. O que é o resumo dessa história? Agora Eliseu fala, ele pede para Deus cegar os seus inimigos. Aí Jesus cega. Aí agora Deus, ele fala para os seus inimigos: ei, você está buscando este homem que vocês estão procurando na cidade errada. Eu vou guiar vocês até ele. O próprio Elias guiando seus inimigos. O próprio Elias agora está guiando aqueles que queriam matá-lo. Olha que coisa interessante. Aí Elias chega em Samaria, o rei olha e diz: espera aí, o exército sírio, aqui nós vamos matar ou nós devemos prender? Perguntam para para Eliseu. Aí Eliseu vai olhar para o exército e diz: não, nós vamos preparar um banquete para eles. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite, meu irmão, minha irmã? Ele poderia ter dito assim: olha, pro rei, mata todo mundo ou prende todos eles. Ele ia piorar a situação. Ele alimenta todo aquele exército e diz: agora vocês voltam para a terra de vocês por um tempo. Mesmo que foi um tempo, naquele momento o povo sírio vai embora e não mais vem atacar Israel. Por aquele tempo foi assim. Então deixa eu te dizer uma coisa: o próprio Eliseu, ele guiou os seus inimigos. O próprio Eliseu teve misericórdia. Deus entrega o exército na mão de Eliseu. Bendito seja Deus. O pastor está com mania de trocar Eliseu por Elias, mas é Eliseu. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus agora coloca tudo nas mãos de Eliseu. E o que eu acho interessante é o amor que tinha Eliseu. Ele diz: não, nós não vamos fazer isso não. Ei, meu irmão, não foi só amor, foi ser inteligente. Tem coisas que a gente não precisa enfrentar. Deixa para Deus nos justificar. Então nesta noite tome posse dessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está ouvindo agora, que eu não sei quantas pessoas estão aí, mas também quem ainda vai ouvir essa mensagem, tenha certeza de uma coisa: não é pela tua força, mas é pela graça que habita em mim e você, através do Espírito Santo de Deus. Toma posse dessa palavra. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Então, em nome de Jesus, toma posse da tua vitória e as armaduras, como diz a santa palavra de Deus. Eu e você, nós temos que estar revestidos dessas armaduras. E não esqueça, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças nesta noite. Aleluia, eu creio, Jesus. Até os jovens vão se cansar, viu? A Bíblia vem dizer: e ficarão exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Voa alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, versos 40, 29 e 31. Então que você nesta noite, Deus renove as suas forças. Voe alto como as águias e e não se canse, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, Eliseu, esta noite, não seja como um servo, não se limite aos teus olhos apenas, mas olha para o céu. Abre a tua visão espiritual. Peça para Deus nesta noite, quando você estiver orando pelaquilo que você precisa da mão de Deus, diga assim: Senhor, faça como o Senhor fez com Eliseu, abre os meus olhos para ver. Faça como o Senhor fez com aquele servo, abre os meus olhos para ver aquilo que o Senhor tem para mim. Abre os meus olhos para que eu possa, Senhor, que minha fé alcance o que o Senhor tem para mim. Deus, em nome de Jesus, me faça tomar posse disso que o Senhor tem para minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ei, meu irmão, é por fé, não é por força, mas é por fé. Então neste dia de hoje, eu entrego a minha vida e a tua vida, e daqui eu não passo, porque o Senhor, até aqui foi o Senhor, daqui a pastora não pode passar. Que não seja a minha emoção te mover, mas que seja o Espírito Santo,
movendo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória para sempre, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom, fiel, e se Ele falou assim com você, não é porque a pastora Meire, é porque é por causa do amor que Ele tem pela sua vida, porque o dom não é da pastora, é do Senhor. Então cabe o Senhor usar este dom para falar com você e comigo também, como Ele falou essa tarde dentro do carro. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você também em nome do Senhor Jesus. A pastora agradece todo o carinho, a Ele toda a honra, toda a glória. A pastora quer agradecer a todos que sempre me mandam mensagem. Deus abençoe a cada um. Me perdoe, mas a pastora ainda está correndo muito, eu não consigo responder as mensagens, mas eu tenho visto os testemunhos, tenho visto as mensagens e eu glorifico a Deus. Não gosto de ficar expondo essas coisas, porque a pastora gosta de manter isso para o Senhor ver, porque as sementes que só eu e você vê, o Senhor está lá plantada, e o Senhor sabe todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Pastora, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês puderem, entra no meu canal da pastora Meire Nery. Eu vou estar retomando a minha agenda depois de abril, e lá a gente vai, onde eu for pregar, que for possível, eu vou estar pregando, e vocês vão poder estar assistindo as pregações da pastora, tanto nos eventos de mulheres, como em igrejas, como eu sempre fiz. Agora estou parada nesse sentido, não nas outras. As outras nós estamos trabalhando bastante. Glória a Deus por isso. Então, a Ele toda a honra, toda a glória. O meu canal é Pastora Meire Nery. O Instagram, Pastora Meire Nery. Se vocês puderem, se inscreva, me acompanhe. Tem todas as mensagens no YouTube que a pastora sempre fez aqui com vocês. Se vocês puderem, a pastora agradece. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tem uma semana que vai se iniciar hoje, meia-noite. Deus abençoe vocês. Dê uma semana de vitória, uma semana debaixo da mão poderosa de Deus. Que tudo que o inimigo preparou contra a sua vida, sua casa, sua família, já seja repreendido agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Que Deus te dê uma semana abençoada e que você tenha a semana cheia da presença dele na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. Minhas irmãs, um beijo carinhoso para vocês. Vocês têm sido bênção na minha vida. Que Deus continue vos abençoando. E deixa eu ver se a pastora não esqueceu mais alguma coisa. A pastora não esqueceu. Deus abençoe vocês. Um beijo e uma boa noite.